Muito bem, continuando aqui a nossa aula 18. Essa página aqui é a parte chata da aula 18, tá? É a parte de fórmula e tal. Qual é a grande vantagem disso? É que cai muito pouco. Tem poucas questões sobre isso. Quem é que gosta disso? Nossa amiga URGS. Na realidade, tem partes aqui que são simples, que não tem muito estresse, tu já vai entender. Que é o seguinte, olha só. Por que você só aprende no ensino médio campo elétrico em esferas? Simples. A esfera é o único corpo que a carga está de maneira uniforme. Ela se espalha, né, na esfera de maneira uniforme. Olha o título aqui, ó. Campo elétrico e potencial elétrico de um condutor em equilíbrio eletrostático. Muito cuidado com essa palavra equilíbrio eletrostático, tá? Por quê? Por exemplo, lá em dinâmica, né, quando as forças se equilibram, quando o corpo está em equilíbrio, a força resultante vale zero. Então, muita gente poderá pensar que um condutor está em equilíbrio eletrostático quando ele é neutro. Não. Um condutor em equilíbrio eletrostático é aquele onde não existe fluxo de elétrons no seu interior. Ou fluxo de cargas, né? Vamos botar melhor. Não existe fluxo de cargas no seu interior. Completa ali teu livro. Não existe fluxo de cargas no seu interior. Só que o fato de não existir fluxo de cargas no seu interior não quer dizer que o corpo seja neutro. Tipo assim, eu pego essa esfera e eu começo a eletrizar ela negativamente, eu começo a dar elétrons para ela. Os elétrons começam a se localizar na superfície externa. Enquanto eu vou dando elétrons, os elétrons estão em movimento, então o corpo não está em equilíbrio eletrostático. Quando eu paro de dar carga para esse corpo, cada elétron assume a sua posição na superfície externa. Termina o fluxo de cargas no interior do corpo. Então disse que esse corpo está em equilíbrio eletrostático. Beleza? Por que então que a gente só estuda esferas? Porque a esfera é o único corpo que, quando ela estiver em equilíbrio eletrostático, a distribuição dessas cargas se procede de maneira uniforme. Por quê? Porque ela não tem região pontiaguda. Então o que acontece? Como as cargas só estão por fora e a distribuição é uniforme, tu pega o ponto A e o ponto B, que são pontos internos à esfera, eles não têm acesso a cargas, não existe carga para esses pontos. Então, o campo elétrico do ponto A é igual ao campo elétrico do ponto B, que é igual a zero. No interior de qualquer corpo eletrizado, o campo vale zero. Essa informação, crianças, não serve só para esfera. Serve para quadrado, para retângulo, para triângulo. Qualquer corpo fechado, no seu interior o campo vale zero. Por que no seu interior o campo vale zero? Porque as cargas só estão na superfície externa. Agora vamos criar aqui um ponto D. Faz igual o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu vou pular o ponto C para te entender o pepino, que o pepino é o ponto C. Eu vou criar aqui um ponto D externo. Esse ponto D está submetido a um campo, claro, porque ele está próximo de um corpo carregado. O campo aqui no ponto D seria de aproximação, porque essa carga é negativa. Mas como é que se calcula o campo no ponto D? Bom, a fórmula do campo nesse ponto D será kq sobre d ao quadrado. Aí tu vai me dizer o seguinte, tá, mas essa é a fórmula normal de campo, o campo é sempre kq sobre d ao quadrado, qual é a dificuldade disso aqui? Nenhuma. O pega-ratão apenas é a distância. O que acontece? A distância é sempre medida em relação ao centro do corpo. Essa aqui é a distância. Como o ponto A é o ponto central, a distância vai ser sempre em relação ao centro do corpo. Por quê? Bom, aqui tem uma coisa interessante, olha só. Tu já aprendeu comigo que essas fórmulas aqui só podem ser usadas quando essa carga aqui é pontiforme ou pontual. O que é uma carga pontiforme ou pontual? É uma carga cujas dimensões são desprezíveis. Uma esfera nunca vai ser pontiforme. Se o nome já é esfera, significa que a dimensão dela não é desprezível. Mas, no caso das esferas, pode-se considerar que ela é uma carga pontual. Por quê? Vamos fazer aqui no cantinho, ó.
Tu pega uma esfera, tu carrega essa esfera. A esfera, repito, é o único corpo onde a distribuição das cargas vai ser uniforme. Se tiver uma carga aqui, vai ter uma carga aqui. Se tiver uma carga aqui, vai ter uma carga aqui. Se tiver uma carga aqui, vai ter aqui, e assim sucessivamente. Conclusão. Tu pode considerar que essa esfera, como a distribuição é uniforme, é como se todas as cargas estivessem no centro da esfera. É como se o acúmulo de cargas acontecesse no centro da esfera. Repito, isso é uma mentira. Isso é o quê? É uma representação de uma esfera. Uma esfera pode ser considerada uma carga pontiforme porque a carga está distribuída de maneira uniforme. Como tem carga em cima, embaixo, na esquerda, na direita, nas diagonais, e o valor dessas cargas é o mesmo, a distribuição é uniforme, eu posso dizer que todas essas cargas aqui estão localizadas no centro da esfera. Então eu estou considerando a esfera como sendo uma carga pontiforme ou pontual. Eu só posso fazer isso numa esfera, não posso fazer isso num quadrado, num triângulo, onde tu vai ter acúmulo de cargas nas pontas. Então, quando tu está usando essa equação aqui, tu está dizendo que essa carga aqui é pontual, mas ela é pontual desde que tu considere que a carga está no centro da esfera. É óbvio que no centro da esfera não tem carga. Espero que tu entenda bem isso. A carga está só na superfície externa. O que é isso aqui? É um estratagema matemático para te poder conseguir calcular, para te poder usar as equações de Coulomb. Porque na realidade tu não poderia usar, porque essa carga não é pontiforme. Mas na esfera tu pode, porque como a distribuição é uniforme, é como se todas as cargas estivessem no centro da esfera. Agora eu quero calcular o campo no ponto C. Aqui que vem o pepino. Olha só. O que o ponto C é? O ponto C é a superfície da esfera. Existe carga na superfície? Sim, na superfície externa, né? Porque se for na superfície interna não tem carga. Se o campo na superfície externa fosse kq sobre r ao quadrado, pense comigo, isso teria lógica? Claro. Tu está considerando que a distribuição das cargas está acontecendo no centro, como o ponto C está na superfície da esfera, a distância do ponto C até o centro da esfera é r. Só que, no momento que tu coloca o ponto C na superfície da esfera, não vale mais a lei de Coulomb. A lei de Coulomb não funciona porque esse corpo não é pontiforme. Então, tudo aquilo que a gente estuda no ensino médio não vale. Então, nessa situação aqui, descobriu-se que o campo tem a metade do valor que ele deveria ter. Por isso que se coloca um 2 aqui junto com r ao quadrado. Cuidado que tu não pode botar parênteses aqui, tá? Se tu botar parênteses aqui, tu tá elevando tudo ao quadrado. É primeiro r elevado ao quadrado, depois o 2. Por isso que eu gosto de escrever essa fórmula aqui de um jeito diferente para te entender melhor. Ou o seguinte, o campo do ponto C é kq sobre r ao quadrado vezes 1 meio. E aí tu entende por que surge aquele 2. Por que é vezes 1 meio? Porque na realidade ele tem a metade do valor que ele deveria ter. Aí se tu entende a fórmula assim, não tem preocupação aquela com os parênteses, que eu já vi muito aluno colocar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Qual é a grande vantagem disso aqui? Primeiro, cai muito, muito, muito pouco, porque existe uma grande discussão na física moderna em torno disso aqui. Como essa discussão é uma discussão bem complexa, bem difícil de entender, isso não cai para vocês no ensino médio. Então isso aqui tem aparecido cada vez menos nas provas, faz mais de 5 anos que eu não vejo pedirem o campo do ponto C, eles pedem o campo do A e do B, que tu sabe que vale 0, e eles pedem o campo de um ponto externo. Mas o campo da superfície externa é muito raro de aparecer por causa dessa divisão por 2. Aí tem gente que vai ficar perguntando assim, mas por que é dividido por 2? Cara, isso não é cobrado de ti. É dividido por 2 porque essa carga aqui não é mais uma carga pontual ou pontiforme, é uma coisa que tu não estuda no ensino médio. Como tu está considerando que o ponto C está na superfície da esfera, se a esfera tem uma superfície, né, ela já não é pontual ou pontiforme. O que é uma coisa pontual ou pontiforme? As dimensões são desprezíveis. Então uma coisa pontual ou pontiforme nunca vai ter superfície. Então tu não tem que te estressar por que surge esse 2 aqui. Por que o campo tem a metade do valor que ele deveria ter. Mas tu tem que saber que na superfície ele vai ter a metade do valor por causa
de uma lei de um fato de a carga não ser pontiforme. Para entender isso, tem que usar uma física mais avançada, que a gente não vai entrar aqui, não te estressa com isso. Repito, cai muito pouco esse campo C, mas o campo do A do B ser zero e o campo do D, que é um campo exterior, cai bastante. Eu vou apagar isso aqui agora para a gente poder analisar o gráfico, tá? Então, olha só, vamos apagar isso aqui agora. Qualquer coisa, se tu não conseguiu copiar na hora da explicação, dá um pause agora e copia tudo que tem aí para copiar, tá? Ó, olha o gráfico do campo em função da distância. Esse gráfico tem que fazer uma análise bem bacana dele, tá? O que acontece aqui? Até tu chegar no raio, olha o que eu fiz aqui, eu coloquei a esfera na origem do gráfico. Até tu chegar no raio da esfera, quanto é que vale o campo? O campo vale zero, fica em cima do eixo X. A partir do raio, exatamente nesse ponto, vai ter um único ponto que o campo vale kq sobre 2r ao quadrado, que é aquele ponto da superfície. A partir disso, o campo aumenta para depois diminuir. E aí aqui no gráfico tem aqui, né, kq sobre r ao quadrado. Mas vem cá, quando que essa fórmula aqui vai ser usada se no ponto da superfície é 2r ao quadrado? Então, vamos analisar esse ponto aqui, ó. Tu tá vendo que daqui até aqui, né, existem regiões onde o campo vai ser maior do que esse valor aqui, kq sobre 2r ao quadrado. Claro, e aí depois o campo do ponto externo ele volta a diminuir. Qual é uma pergunta teórica interessante de eles fazerem sobre esferas, que tu pode anotar isso aqui no cantinho do gráfico? Imagina que tu tem uma esfera carregada, certo? Não vou encher ela aqui de cargas, tá? Tu já entendeu. E aí eu marque um ponto externo nessa esfera, eu marque um ponto aqui muito próximo da superfície, mas que não está encostado na superfície. Qual é que seria a fórmula desse campo aqui? A fórmula desse campo aqui seria aproximadamente kq sobre r ao quadrado. Por quê? Se esse ponto está muito próximo da superfície, por aproximação, eu posso dizer que a distância deste ponto até o centro da esfera é o raio da esfera. Só que ele não está encostado na superfície, porque se ele tivesse encostado na superfície, o campo divide por 2. Então, pergunta teórica que já foi feita há muito tempo atrás. Em que lugar de uma esfera o campo elétrico tem seu valor máximo, que é o kqr ao quadrado? Para te ter o kqr ao quadrado, tu tem que ter um ponto infinitamente próximo da superfície da esfera, mas que não esteja em cima da superfície. Porque se ele estiver em cima da superfície, vai dividir por 2. E aí, claro, né, conforme a distância for aumentando, aí o campo vai diminuindo, é uma hipérbole porque é a função inversa de x. Beleza? Dá um tempinho aí também se tu quiser copiar, pode dar pause agora e copie isso aí. Até é bom escrever aqui, tá? O que é isso aqui? É um ponto infinitamente próximo à superfície. Infinitamente próximo à superfície. E agora vamos para a parte fácil, que é a parte do potencial. Tu vai ver que o potencial é bem mais fácil que o campo e por isso que cai bem mais. Então, limpando, vamos subir aqui para o potencial. Bom, o potencial é interessante que acontece o seguinte. De novo, né? Vamos eletrizar a esfera. Tu já sabe que as cargas estão localizadas sempre na superfície externa. Dentro não tem carga. Só que o ponto A, o ponto B, o ponto C, eles fazem parte da esfera, eles estão contidos na esfera, né? Se tu levasse em consideração conjuntos em matemática, né? O que acontece numa esfera? Numa esfera, o potencial é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial. Não existe o potencial do ponto A, do ponto B, do ponto C, existe o potencial da esfera. O potencial do ponto A é igual, é idêntico ao potencial do ponto B, que é igual ao potencial do ponto C, que é igual a kq sobre o raio da esfera. Em outras palavras, qualquer ponto que esteja contido na esfera, qualquer ponto que faz parte da esfera, tem o mesmo potencial. Como é que foi descoberto isso? Como é que se prova isso? Muito simples, né?
Agora tu tem que começar a juntar a matéria que tu já estudou, que é a diferença de potencial. Se eu ligasse um fio condutor, vou pegar o vermelho aqui, ó. Se eu ligar um fio de cobre no ponto A e no ponto C, o que acontece? Nada. Não existe movimentação eletrônica entre o ponto A e o ponto C. Qual é a única explicação para não ter movimentação eletrônica? VAC, o que é VAC? A diferença de potencial entre o ponto A e o ponto C vale zero. VAC vale zero, VAB vale zero, VBC vale zero. Não existe diferença de potencial em nenhum ponto da esfera. Então, isso quer dizer que o potencial da esfera é constante. E aí, claro, se tu tiver aqui um ponto D, vamos fazer de novo aqui o nosso ponto D externo à esfera, o potencial desse ponto D vai ser a fórmula do potencial, KQ sobre D, só que aí vale aquele mesmo esqueminha que eu já expliquei antes. Como é uma esfera, é como se as cargas estivessem todas concentradas no centro da esfera. Então a distância que tu tem que usar é a distância em relação ao centro da esfera. A distância que tu vai usar na fórmula é a distância do centro da esfera, que é o ponto A, até o ponto externo que tu quer. Que ficou horrível, mas tudo bem. Essa é a distância que tu vai considerar, essa é a distância dessa forma. Porque tu está considerando como se o acúmulo de cargas estivesse no centro da esfera. Então, uma outra coisa interessante aqui que eu gostaria que tu anotasse para questões teóricas é que se qualquer ponto na superfície ou no interior de uma esfera tem o mesmo potencial, eu devo dizer que a superfície de uma esfera constitui uma superfície equipotencial. Escreve ali, ó. A superfície da esfera é equipotencial. Qualquer ponto em cima da superfície tem o mesmo potencial, então ela é equipotencial. Olha o gráfico aqui do potencial em função da distância, como é bem mais simples do que do campo. O potencial é máximo, tu vê, o valor máximo que o potencial pode ter é dado pela fórmula KQ sobre R. Diferente daqui, né, que só podia ser KQ sobre R ao quadrado, pontos infinitamente próximos à esfera. Qualquer ponto no interior ou na superfície da esfera, né, o que nós teríamos aqui? Aqui seria aquele nosso ponto A, aqui o nosso ponto B, aqui o nosso ponto C. Todos esses pontos têm o mesmo potencial, que o valor é máximo. À medida que tu for saindo aqui da superfície da esfera, que é o ponto D, pontos externos, o potencial vai diminuindo, porque afinal de contas ele é inversamente proporcional ao raio. Então, quanto mais longe tu tiveres da superfície da esfera, menor será o potencial do ponto, né? O eixo x aqui vira uma assíntota, toda aquela função da matemática. Essa matéria aqui é chatinha, tá, pessoal? Mas ela não é difícil de entender, a não ser essa parte aqui do KQ sobre 2R ao quadrado, que é uma exceção que eu já te expliquei, tá? Só que isso a URGS cobra bastante, tá? Eu te diria que a URGS e a PUC cobram isso bastante. Para a URGS e para a PUC tem que dar uma olhada. Santa Maria, o PF, o NISC, o UX, não cobram muito isso. E claro, a Federal de Santa Catarina, se alguém for fazer, cobra qualquer coisa. Cobra até a rebimboca da parafuseta. Beleza? Agora tu pode dar um pause, dar uma descansada pra gente ir para outra parte ali da eletrização por contato que eu coloquei ali embaixo. Valeu? Vou limpar. Bom, o que eu gostaria que tu colocasse aqui na eletrização por contato? Esse esqueminha aqui é um esqueminha bem bacana, e esse sim tem que saber. Por que eu estou botando aqui de novo eletrização por contato se a gente já estudou eletrização por contato? Não estou entendendo. Bom, o que eu gostaria que tu fizesse aqui primeiro é que tu pegasse uma régua e dividisse aqui esse retângulo no meio. Claro que para mim é difícil fazer um risco reto, mas para ti é fácil. Vamos revisar o que a gente já estudou. Tu tem uma esfera A. Essa esfera A, sei lá, tem uma carga de 4 coulombs, tá? Positiva. Aí tu tem uma esfera B exatamente igual, do mesmo tamanho, idêntica. A carga da esfera B inicial é zero. Tu faz contato entre as duas. Não sei se vocês já perceberam, mas o momento de perceber isso agora, que todas as eletrizações por contato que a gente estuda são sempre contatos externos.
Tu encosta a superfície externa do A na superfície externa do B. E tu sabe que a eletrização por contato não precisa que a superfície se encoste, tu pode usar um fio condutor. Por exemplo, tu tem o corpo A e o corpo B, os dois ali, né, paradinhos na deles. E aí tu pega um fio e liga a superfície dos dois corpos. Tipo, pega um fio de cobre, bom condutor, um fio de ouro, um fio de prata e liga o A no B. Isso aqui é uma eletrização por contato. Qual é a quantidade total de carga do sistema? 4 coulombs. Por que a quantidade total é 4? Né? 4 mais 0, 4. O que vai acontecer no desenho subsequente? Corta o fio. Ou separa os corpos. Qual é que vai ser a carga final do A? Qual é que vai ser a carga final do B? Barbada, a gente já viu, né? Divide pela metade porque os corpos têm dimensões iguais. A carga final do corpo A será de 2 coulombs e a carga final do corpo B será de 2 coulombs. Tá, por que eu fiz tudo isso de novo? Bom, agora, saca só aqui, meu brother. Tu tem a mesma situação, um corpo A eletrizado, com uma carga de 4 coulombs. Aqui tu tem um corpo B oco. Imagina aqui que tu tem uma esfera oca. Tá, mas como é que uma esfera pode ser oca? Cara, imagina uma bola de boliche que tem um buraco ali da bola para te enfiar os dedos dentro para jogar a bola de boliche. E aqui tu tem uma carga 0. Mesma situação de antes. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o contato usando fio. Só que agora, olha o que vai acontecer aqui, meu irmão. Isso aqui é um fenômeno da natureza. Tá? Eu vou pegar um fio de cobre e eu vou ligar a superfície externa do corpo A na superfície interna do corpo B. Tá vendo aqui o que aconteceu? Ó? Eu liguei o lado externo do A ao lado interno do B. Isso se chama contato interno. Aqui tu teve contato externo. Aqui a externa do A está ligada na interna do B. Ah, beleza, professor, entendi, tá, tranquilo. Mas e o que vai acontecer daí? Bom, aí olha só. Vou cortar o fio. Qual será a carga final do A e qual será a carga final da esfera B, que era oca? E que foi feito contato interno. A carga final do corpo A será 0. O A vai ficar neutro. E a carga final do corpo B será de 4 coulombs. Toda a carga do corpo A se transfere para o corpo B quando o contato é interno. Por quê? Qual é a explicação para isso? Porque a carga não fica dentro, a carga pula para fora. Tu te lembra quando eu te expliquei que a Terra é um eterno corpo neutro? O que a Terra faz? Tu liga um corpo na Terra, a Terra neutraliza a carga daquele corpo. Por quê? Porque tu não consegue eletrizar a Terra, porque a Terra é muito grande. Para o corpo A, o corpo B está funcionando como se fosse a Terra. Por quê? Imagina que a carga do A seja negativa, tá? Elétron. O elétron vai sair daqui, vai chegar aqui e vai entrar no corpo B. Sim, mas quando o elétron chegar aqui no corpo B, ele vai ficar aqui dentro? Não, ele vai pular para fora. Toda a carga que o B recebe vai para fora. O A nunca vai perceber que o B está ganhando carga. Ele vai dando carga para o B, mas para o A esse corpo aqui sempre vai ser neutro, essa superfície interna sempre vai ser neutra, porque a carga vai pulando para fora. Então o corpo A acaba sugando toda a carga, o corpo B, desculpe, acaba sugando toda a carga do corpo A. Para o corpo A, o B funcionou como um eterno corpo neutro. O A não consegue entender que o B está sendo eletrizado, porque a carga vai pulando para fora. Então existem perguntas teóricas sobre isso aqui. Qual é a melhor maneira de eletrizar um corpo? Fazendo nele um contato externo ou um contato interno? Cara, se tu quer eletrizar um corpo e tu quer que o corpo fique com a máxima quantidade de carga, tu tem que dar um jeito de fazer um contato interno. Olha aqui, ó, no contato externo, o B ficou com 2 coulombs de carga. No contato interno, o B ficou com 4 coulombs de carga. Tudo isso porque a carga sempre se localiza na superfície externa. Não é difícil, também é bacana. E agora, por favor, faça todos os exercícios obrigatórios dessa aula 18 para te ver se tu entendeu. E aí já aproveita e resolve os complementares para te reforçar o que a gente já viu. Essa parte de eletrostática é bem importante, tá? Valeu, obrigado, bom estudo, até!